Margem, então nos explique primeiramente a importância de se ter esses jogos germânicos aqui dentro da Oktoberfest, que é o evento germânico que simboliza essa cultura. É muito importante, nós ficamos muito felizes em poder oferecer isso à comunidade. Porque os jogos germânicos, eles são um resgate das comunidades. Alguns desses jogos praticados lá na Europa e trazidos pelos nossos imigrantes e difundidos aqui no nosso interior, logo após a colonização, ou alguns trazidos, inclusive, logo após esses momentos diretamente da Europa. Então, aqui a sociedade tem como ver na prática aquilo que integrava muitas sociedades no interior. Por exemplo, um jogo desses, às vezes, era motivo de determinada comunidade se reunir e criar, inclusive, a sociedade. Por exemplo, a sociedade do bolão de mesa é uma sociedade que era muito frequente entre os imigrantes alemães. E hoje em dia, inclusive, algumas dessas sociedades ainda hoje existem e participaram, inclusive, do nosso evento das sociedades há pouco tempo. E esses jogos trazidos lá da Europa para cá, eles muitos se mantiveram como são, as suas regras, ou teve algumas mudanças, adaptações ao longo desse período? É muito difícil dizer isso, porque cada jogo é um jogo, cada realidade é a realidade. Por exemplo, o Aisto, que nós temos aqui ao fundo, esse é o Clube 25 de Julho, ainda bem que nós temos na sociedade uma entidade como o 25 de Julho que preserva esses jogos. Então é muito relativo. Alguns jogos eram muito difundidos. Por exemplo, o bolão de mesa é um jogo que havia em vários lugares. O bolão de bola presa é outro. Já o Eisstock, por exemplo, não era tão comum. Então, eram alguns clubes que tinham a oportunidade de trazer ou que tinham pessoas que praticavam na Europa e que continuaram praticando aqui. Então, é muito variado, depende do jogo. E paralelo a isso também temos as Olimpíadas Rurais aqui dentro do Parque da Oktoberfest e é importante lembrar para o público que são duas coisas diferentes, né? São jogos, mas diferentes. É muito interessante essa reflexão. E as pessoas às vezes nos perguntam. Na verdade, as Olimpíadas Rurais elas são competitivas. Os Jogos Germânicos estão disponíveis para demonstração. Primeira diferença. Mas a mais importante é que as Olimpíadas Rurais elas foram adaptadas desses jogos antigos. Então, por exemplo, na Olimpíada Rural nós temos o bolão de mesa como competição, nós temos o bolão de bola presa, que aqui nesse momento nós não temos, mas que é um jogo germânico tradicional, e que foram readaptados, vamos dizer, para participar competitivamente a partir das sociedades atuais de interior, modernizados, vamos dizer assim. Outros jogos são uma adaptação daqueles que não são trazidos necessariamente da Europa, da Alemanha, mas que eram brincadeiras, muitas vezes infantis, que eram feitas nas comunidades do interior e que de uma maneira lúdica e para integrar, para manter o jovem, inclusive, ativo, eles foram introduzidos através da Lifask, que é a nossa parceira na organização dos Jogos das Olimpíadas Rurais. Eles foram adaptados. Por exemplo, cabo de guerra é uma brincadeira que muitos faziam no passado e era uma brincadeira que se fazia no interior de infância. O carrinho, a corrida do carrinho de mão é outra, que é muito comum no interior como brincadeira. E que quando ela é trazida para o parque, ela é uma demonstração do interior aqui dentro do parque. Eles mesmos, com todo orgulho, dizem, o interior está dentro da festa. Essa é uma miniatura do Eisstocksport, que é o esporte praticado, é um esporte trazido da Europa, né? Mais recente. O 25 de julho, inclusive, é campeão mundial. No modelo grande desses, tem uma quadra no 25 de julho, e aqui, para a festa, é um modelo pequeno, em que a pessoa pode praticar. A pessoa lança os adereços e tem que acertar, chegar o mais próximo possível da mira lá no final. A mira seriam aqueles círculos ali ou aquela... Exatamente, os círculos e os bolinhas lá. E aqui, Martim, nós temos outro modelo. Este aqui já eu acho que é um pouquinho mais conhecido do público, né? Por estar mais visível. Como é que funciona, o que que tem que fazer com este jogo aqui? Exatamente, esse é o bolão de mesa. Ele é tão conhecido, principalmente no interior, ainda hoje tem sociedades que se reúnem, tem sociedades que praticam isso aqui. As pessoas se reúnem num local para praticar. A pessoa coloca uma bola, faz com uma alavanca, ela bate a bola e o objetivo é derrubar o máximo de pinos que tiver ali. É muito parecido com o boliche, só que ao invés de se jogar com o boliche, se bate com esse taco para acertar lá no meio. E aqui nós temos o terceiro exemplo, então. Também é numa, digamos, uma espécie de mesa. Ele se chama Corona. Como é que funciona esse jogo aqui? As pessoas valorizam um pouco o que nós temos aqui em Santa Cruz, às vezes. Esse aqui é um jogo muito raro. Ele é um jogo trazido originalmente da Finlândia, mas ele era praticado também nos países que antigamente pertenciam à Alemanha, toda a Prússia, a região da Prússia, nórdica.
Ele é muito parecido com o bolão, no sentido de que também tem uma alavanca, a bola, e o objetivo das pessoas é acertar, de acordo com a pontuação que já está pré-determinada aí, acertar e marcar o maior número de pontos. Ou as pessoas, talvez da década de 80, 90, vão lembrar dos Games Boys, em que às vezes se tinha também um pinball, alguma coisa assim, que se fazia muito parecido, que tinha que também jogar uma bolinha e acertar onde tinha mais valor. Então, olha como os jogos antigos, eles às vezes são adaptados e deles se originam jogos eletrônicos atuais, a partir desses jogos antigos. Sim, e a gente pode perceber então que os pontos maiores ficam nessa parte de baixo aqui, que com certeza é mais difícil da bolinha chegar, né? Com certeza. E aí já fica o desafio, né? Para quem estiver nos vendo, que vem aí e tenta ver quanto consegue fazer na brincadeira aqui.